Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Porção da palavra de Deus que está lá em Romanos capítulo 8. Receba também nosso abraço aí, o abraço da minha esposa que não está aqui, a pastora Renata, também de toda a minha casa lá e da congregação a qual estou à frente lá. Romanos capítulo 8, versículo 18 a versículo 25. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém, gente é misericordioso. Amém, glória a Deus, amém. Se você não achou, não sei se vai passar ali, mas Romanos 8, 18 a 25 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Poder sentar, feche seus olhos mais uma vez, vamos estar orando ao Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença nessa noite, cultuando a Ti, adorando ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reservou esse tempo, Senhor, para cultuarmos, mas também para ouvirmos da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa fluir através da minha vida e que não seja nada de mim mesmo, mas o Senhor possa me esconder atrás da cruz de Cristo, Pai, para que o recado de Deus ao coração de cada um aqui seja, Senhor amado, transmitido nessa noite. Fala conosco e enquanto Tu falas, Tu operas maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Querido, eu quero falar hoje sobre expectativas, esperanças. Nós estamos vivendo tempos, querido, tenebrosos. Nós temos visto notícias de que países onde o cristianismo era a maior parte, nós temos visto aumentar um número muito grande de pessoas nesses países se convertendo ao ateísmo, se perdendo a esperança, perdendo as expectativas do coração. Isso de uma forma generalizada nós estamos vendo nas igrejas também, o amor de muitos esfriando, né? Nós vemos isso porque é profético também. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas eu quero dizer para você, querido, que nós precisamos manter o nosso coração com uma santa expectativa no nosso coração. Nós cantamos aqui Maranata. Você tem que começar a ter expectativa da volta de Jesus, mas você também tem que ter expectativas, querido, a respeito daquilo que Deus já prometeu para a sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui, diga amém. Amém. Então você precisa crer que essas promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Você tem vindo a uma campanha, você tem participado deste culto de vitória, culto de libertação, e você talvez durante a caminhada aqui, talvez com o passar do tempo, você até mesmo esteja esfriando na sua fé para receber o teu milagre, que você colocou aqui na caixinha do pedido de oração, que você tem trazido ao altar na sua corrente quando você vem fazê-la. Então talvez você esteja aqui nessa expectativa, talvez falhando também nessa expectativa, né? E eu quero dizer para você que as nossas expectativas falam muito sobre nós. Elas apontam, na verdade, a condição do nosso coração, em qual nível está a sua fé.
A sua expectativa demonstra o nível de fé que você tem. Por isso é importante, um exemplo que eu vou dar aqui, quando você faz planos, né? Eu tenho um plano para a minha vida, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho colocado diante de Deus algo, diante do Senhor. O que você espera desses planos? Qual a sua expectativas a respeito dos planos de Deus para a sua vida? Se você espera, querido, algo pior, é um mau sinal. Se você está esperando algo, não sei se Deus quer isso, ou se talvez está demorando demais. Então nós temos que reanimar a nossa fé com santas expectativas em Deus, amém? Então, assim como é possível ter boas expectativas, também é possível ter más expectativas. A propósito, alguém dizer que não tem expectativa já é um mau sinal. Pastor, não tem expectativa nenhuma, mas você precisa ter. Você precisa ter o seu coração incendiado, porque a palavra de Deus diz que nós vivemos assim, trazendo à memória o que pode nos dar esperança. Nós temos que alimentar o nosso coração com memórias, que aquilo que nos dá esperança das nossas vitórias. Se você, por exemplo, está buscando um milagre de Deus na sua vida, por exemplo, uma cura, você tem que lembrar que os testemunhos que já foram contados de pessoas que foram curadas aqui e dizer: o próximo vai ser eu tenho uma santa expectativa da minha cura, amém? Nós precisamos ter expectativas. A Bíblia diz em Romanos 8,19, no texto que nós lemos, que até a natureza tem expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Ela está gemendo, ela está clamando para que nós possamos se manifestar. Você precisa ter expectativas. No verso 23 também, o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter esperança que um dia teremos nossos corpos redimidos. Qual a sua expectativa da igreja? Qual a sua expectativa na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos? Quais são as expectativas que você tem vivido nas áreas da sua vida? Ou você está que nem aquela música do mundo aí, deixa a vida me levar, vida leva eu. Crente não vive nesse ritmo não, irmãos. Crente vive nos caminhos do Senhor, e eu sei que o Senhor vai me levar para aquele propósito que Ele tem para a minha vida. Não vou deixando a vida me levar não. Eu tenho um Deus que me guia, eu tenho um Deus que me direciona. E o que você tem esperado desse Deus? Qual a sua expectativa nesse Deus? Será que as nossas expectativas estão à altura daquilo que Deus pode nos dar realmente? Ou você já diminuiu ela? Ou você já parou para pensar e falou assim: não, talvez Deus pode dar para aquele que é irmão lá, é mais santo que eu. Não, querido, Deus tem bênçãos para todos aqui, amém? Você crê? Diga amém. Então, esteja com um coração aberto para receber de Deus, com santas expectativas em Deus, amém? Nós estamos, querido, na condição de quem espera o melhor de Deus. O Senhor tem o melhor para nós. Quem crê diz amém. Amém? Lá em Jeremias 29, 11, 12 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança de um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Aleluia. Olha, é Deus que está falando para você, não é só eu não. É Deus que falou assim: eu conheço os planos que eu tenho a teu respeito. Talvez você baixou o ritmo aí da expectativa, mas Deus te trouxe nessa noite aqui para te incendiar. Aleluia. Trazer renovação nos seus sonhos, nos seus projetos, naquilo que você tem crido do Senhor. Nós precisamos crer, querido, que existe algo maior, mais valioso do que as dificuldades que nós estamos passando hoje, que estão à nossa frente. Nós precisamos crer que atrás dessa montanha tem ali a terra prometida para nós. Atrás do nosso gigante está a nossa vitória, e precisamos estar firmes com santas expectativas de Deus, amém? Existe, querido, um caminho de vida para trilharmos, sabe? Nós vamos passar por essa vida, quer você ou não, você vai trilhar um caminho, mas o Senhor quer que você trilhe esse caminho em paz e alegria, vivendo na esperança do Senhor, com a sua fé renovada todo dia, que o Senhor está agindo a seu favor.
eu levanto todo dia dizendo: Senhor, eu não estou vendo meu milagre, mas eu creio que o Senhor está agindo. E quanto um dia após o outro se amanhece, eu digo: mais perto a minha bênção está chegando, mais perto da minha vitória eu estou chegando. Amém? Você precisa crer, querido. A esperança nos leva a grandes fé, leva a ter grande fé. Ela atrai o que nós precisamos do Senhor. Amém? Por isso eu quero te dar aqui o primeiro ponto: pare de dar ouvido para o inimigo. Pare de dar ouvido para o inimigo. Talvez você já teve grandes expectativas e hoje não tem mais, ou foram reduzidas, como eu tenho dito aqui. Talvez o desânimo, desesperança tem rodeado seu coração, porque você ora e nada acontece, você vem para frente, faz campanha e nada acontece. Mas, querido, continue caminhando em vitória, continue caminhando na esperança. A Bíblia conta a história, querido, de um homem, um jovem chamado José, um jovem que tinha grandes sonhos. A Bíblia diz que um dia os seus próprios irmãos o lançaram no poço. Você conhece a história de José? Não vou ler aqui, está lá em Gênesis 37, do verso 23 e 24 aqui, o que eu quero compartilhar. Mas a Bíblia fala que José sonhava grande, sonhava de ver os seus irmãos ali. Era o Senhor dando sonhos para ele, na verdade, sonhos proféticos ali, e ele compartilhava aqueles sonhos com alegria com seus irmãos. Só que isso gerou no coração dos seus irmãos ali um ciúmes, gerou no coração dos seus irmãos ali um desejo, um ódio no coração deles. Sabe, querido, muitas vezes a nossa fé contagiante gera em volta das pessoas que estão à nossa volta, gera mesmo ciúmes, já porque você está cheio, um coração motivado, coração cheio de fé, e as pessoas falam assim: mas esse irmão aí vive na alegria, tem coisa errada. Claro, não tem nada errado, é que você está vivendo debaixo dessa expectativa de coisas grandes de Deus, cheio de esperança. Mas esse jovem, querido, ele teve então um momento da sua história ali que os seus irmãos decidiram matá-lo. Vamos matá-lo. Aí um dos irmãos ali falou assim: não vamos matar, nós não podemos ficar com o sangue do nosso irmão nas nossas mãos, vamos jogar ele num poço aqui, jogar num poço. Mas aí alguém mais lá falou: não, peraí, vem vindo uma carruagem ali de um povo ali, vamos entregar para ele como escravo, a gente ainda ganha o dinheiro, e aí ele vai longe de nós. E aqueles ismaelitas estavam passando ali, e eles então entregam José ali, vendem José como escravo. Eu fico imaginando, querido, o coração de um jovem de 15 a 17 anos, sendo rejeitado pelos irmãos, agora vendido como escravo por uma terra, por um país que ele nunca tinha ido. Um jovem que era novo ainda, não tinha experiência do trabalho, não tinha muito convivência como os próprios irmãos deles tinham, mas ele ali foi então colocado ali naquela caravana e levado como escravo. Imagine o coração desse jovem. Qual foi a expectativa dele? Será que no coração dele ele não passou pensamentos de desânimo? Será que no coração de José não passou desesperança? Talvez ele passou e falou: Senhor, e aqueles sonhos que eu tive, e aqueles projetos, tudo que o Senhor tinha para a minha vida, o Senhor ia me colocar aí como Senhor, aí até meus irmãos, até meu pai e minha mãe se prostrariam pela revelação que o Senhor me deu, pelos sonhos. Será que isso não gerou no coração de José uma angústia, uma tristeza? Eu creio que sim, querido. Eu creio que talvez ele até ali duvidou um pouco, mas a Bíblia diz que José permaneceu firme. José permaneceu no propósito do Senhor, ele nunca se desviou. Ele poderia chegar lá no Egito e falar: agora aqui ninguém me conhece mesmo, quem deixa os ensinos do Deus do meu pai para lá. Não, a Bíblia diz que ele continuou ali servindo ao Senhor, continuou no propósito, não desanimou, não desistiu. E ele pensou talvez, falou, mas podia ter pensado: como esperar algo bom, Como esperar algo bom de Deus se até meus irmãos me venderam, até meus irmãos me negaram? Sabe, querido, sabe quais são os nossos irmãos assim que muitas vezes nos vendem? É os problemas, as dificuldades.
as frustrações. E sabe, o que é pior ainda é o próprio tempo. O tempo, eu creio que é o maior inimigo da nossa fé e da convicção de que nós receberemos de Deus, é o tempo. Por quê? Porque a demora nos faz muitas vezes desanimar. Talvez tentam tirar o brilho dos nossos olhos dos sonhos, brilho de quem anseia por coisas boas de Deus, brilho de quem está confiando nas promessas de Deus. Talvez, querido, a demora faz você baixar a guarda, desistir. Creia, querido, é o diabo usando circunstâncias para gerar falsos argumentos para nos convencer a parar de crer na nossa promessa, a pararmos pelo caminho da estrada. O diabo muitas vezes usa essas circunstâncias que estão à nossa volta para fazer nos duvidarmos do amor de Deus, duvidarmos da graça do Senhor, querido. Mas eu quero dizer, querido, que o Senhor te gerou no ventre da sua mãe com um propósito. Você tem uma história aqui que foi escrita por Deus, e todos os planos de Deus vão se cumprir na sua vida, se você continuar na expectativa de coisas boas para Deus. Talvez você já pensou, falando, não sei nem por que eu nasci. Talvez foi um acidente, talvez foi uma situação, que por acaso. Não, Deus sonhou com você, e Deus pensou cada detalhe sobre a sua vida. Nós lemos aqui em Jeremias, e eu quero contar aqui um pouco também de uma passagem de Neemias. Neemias ilustra muito bem essa estratégia do inimigo de nos fazer falsas acusações, para parar, para desistir, parar da obra, parar dos projetos de Deus. A Bíblia diz que Neemias foi reconstruir os muros, e ali então os inimigos de Jerusalém, eles se levantaram ali e fizeram falsas acusações com Neemias, dizendo: olha, você quer levantar esses muros, reconstruir a cidade, para que você se torne rei. E levaram isso diante do próprio rei, organizaram uma revolta do povo judeu contra o nosso rei, criando uma armadilha para Neemias. Vamos ler lá, Neemias capítulo 6, versículo 8 e 9. Mas olha a reação de Neemias: mandei-lhe dizer, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo do teu coração é que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Olha só o que Neemias fez. Eles diziam assim: eles vão largar a obra, vão parar a obra, eles vão desistir do projeto. Mas Neemias orou ao Senhor: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando o inimigo soprar, querido, nos teus ouvidos, para você desistir, você vai dizer: Senhor, me fortalece, fortalece a minha caminhada, fortalece as minhas expectativas no Senhor. O inimigo, o objetivo claro do nosso adversário, querido, é fazer você parar nos projetos de Deus, parar naquilo que Deus gerou no seu coração para fazer. Converso com muitos irmãos, aconselho muitos, e muitos estão estagnados na vida cristã, porque estão pensando até mesmo muitas vezes parar com obra, de se envolver na obra, porque estão desanimados, cansados, abatidos. Mas esse é o projeto do inimigo. E o Senhor te trouxe aqui, querido, para te dar uma injeção de ânimo, de esperança, amém? Para que você fortaleça suas esperanças no Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aquele que começou o trabalho na sua vida vai cumprir. Se Ele te tem feito aqui ainda viver nessa terra, é porque Ele tem um projeto para você, é porque os sonhos dele não acabou na sua vida. Neemias, a próxima tentativa ali dos inimigos de Neemias foi tentar gerar medo no coração de Neemias, tentar insegurança. E eles então contrataram lá um profeta, Selaías, para profetizar mentiras a respeito de Neemias, e ali tentando amedrontar. Eles falaram assim: olha, vai se esconder lá no templo. Só que naquela época eles não podiam entrar no templo. Neemias não era sacerdote, e eles estavam dizendo para ele ir para cometer um pecado,
Vamos ler lá? Está lá em Neemias 6, 12 e 13, diz assim: então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar. Olha só, o diabo vem, querido, com ideias para te atemorizar. E para que eu assim viesse proceder e pecar. Eles queriam que ele pecasse contra Deus, para que tivesse motivo de infamar e de me vituperassem. Assim como Neemias, querido, precisamos rejeitar as vozes do diabo. Precisamos parar de alimentar dos maus pensamentos na nossa mente, sabe? Parar de considerar os argumentos do diabo, porque eles minam a nossa fé. Sabia que muitas vezes o que você pensa não é o que você está pensando, não é você que está pensando, é o diabo soprando pensamento na sua mente, é o diabo colocando ideias no seu coração, querido. Você tem que discernir no seu espírito o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é seu e o que não é do seu, porque muitas vezes você pensa que está pensando algo, né? Mas é o inimigo que está colocando pensamentos na sua mente, para fazer você desistir, para você parar, para você desanimar, para você entregar-se a tais situações. Quantas pessoas entregam até mesmo a doença, se entregam porque vem pensamento, não tem mais jeito, não tem mais cura, fulano morreu disso, ciclano morreu disso, não tem esperança para você também, eu estou perdido, eu não tenho isso. Essas frases, querido, contradizem aquilo que a Bíblia diz a teu respeito, porque a Bíblia diz que o Senhor tem pensamentos bons a teu respeito. Pare de pensar coisas negativas, coisas que venham contra a vontade de Deus, o que a Bíblia não está dizendo a teu respeito. Eu sempre procuro sondar meu coração, querido, para ver o que eu penso é bíblico ou não é. Se não é bíblico, eu rejeito, porque eu prefiro ficar com a palavra de Deus a meu respeito. E você também deve ficar. Palavra de Deus a respeito da sua vida. Por isso eu quero que você declare comigo nessa noite. Repete após mim aqui: eu rejeito todos os argumentos do diabo e decido ficar com o que Deus diz a meu respeito. Aquilo que Deus diz a teu respeito, querido, é o que a palavra de Deus está dizendo a teu respeito. Amém? Você pode dizer um amém aí? Mas você também não pode se permitir distrair com as armadilhas do diabo. O diabo, querido, ele vem para tirar o nosso foco, tirar o nosso coração daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Lá em Neemias diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram-me dizer: vem, encontra-me nas aldeias no vale de On. Porém intentavam fazer o mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria eu a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Olha o que a Bíblia diz: 4 vezes me enviaram os mensageiros para tirar meu foco. 4 vezes, tentando. O diabo é persistente, querido. Ele vai tentar tirar você da posição de descanso em Deus. Ele vai tentar tirar você da palavra de Deus, trazendo circunstâncias ao teu redor, mostrando mensageiros do inferno, mostrando coisas que você está vivendo. Fala assim: ó, pastor, eu estou orando pela minha vida financeira, mas eu não consigo sair. É o diabo mostrando que você está enrolado. Mas o Senhor está dizendo assim: eu tenho uma vitória para você, eu tenho uma promessa para você. Tire os olhos, querido, da distração do inimigo. As coisas do mundo são distrações. Neemias sabia que tudo que o inimigo queria é distraí-lo, para fazê-lo parar a obra que ele estava fazendo. Mas Neemias foi seguro em dizer, em afirmar: eu estou construindo uma grande obra, não posso descer para te ouvir. Sabe, querido,
Você está fazendo uma grande obra. Deus tem levantado você para um propósito. Não deixe que distrações na vida te envolva. Devemos tomar cuidado com as distrações que vão tentar concorrer com o que Deus tem para nós. Muitas vezes, querido, as distrações não são sagazes, não. O diabo sabe que você entende Bíblia. O diabo sabe que você sabe quem ele é. Então você acha que ele vai vir chifrudo, né? Como a televisão passa aí que o diabo é? Não. Ele vem, querido, muitas vezes com boas ideias, com propostas até mesmo lógicas. Você lembra de Pedro? Né? Pedro chega para Jesus: não, Jesus, não, o senhor não vai. Imagina que o senhor vai morrer. O senhor tem um ministério. O senhor tem que ficar aqui fazendo a obra. O que Jesus falou para ele? Era o diabo: arreda de mim, Satanás, porque você está tentando tirar o meu foco. Meu propósito é morrer pelo homem. E o diabo usou o próprio discípulo dele ali para tirar o foco de Jesus. Você acha que com nós não vai acontecer a mesma coisa? O diabo vai usar muitas vezes nosso dia a dia. Pastor, eu tenho muita coisa para fazer, não posso, não conte comigo. Sabe, às vezes você está se envolvendo, está nas distrações da vida, sem perceber que o diabo é que está te enrolando, para você não receber a bênção de Deus. José também passou por uma situação dessa. Quando ele estava lá no Egito, a Bíblia diz que a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, tentou levá-lo para o caminho errado. Está lá em Gênesis 39, de 7 a 11. A mulher de Potifar tentou tirar o foco daquele jovem. Como eu disse, ele poderia dizer assim: olha, eu sou jovem. A mulher de Potifar não devia ser feia, devia ser bonita, né? A mulher de um dos príncipes lá, né? Ela falou: não, eu posso me envolver aqui, ninguém vai saber, minha família está longe. Mas ele não perdeu o foco. Ele escolheu fugir e ser fiel ao Senhor, querido. Aquela mulher era uma distração do inferno para tirar a bênção de Deus para a vida de José. Se ele cai no engodo daquela mulher, todo o plano que Deus tinha para a vida dele tinha ido por terra. Ele tinha perdido, querido, a oportunidade de ser governador do Egito. Olha como é sério as distrações quando o inimigo manda, tirando o nosso foco. É por isso que nós precisamos, querido, ter os nossos olhos focados na palavra e no Senhor Jesus. É preciso rejeitar todo argumento, distração maligna que vem contra a nossa vida e colocarmos os nossos olhos no Senhor. O próprio Pedro, em um momento que o Senhor veio andando sobre as águas, você lembra dessa passagem? O próprio Pedro falou: Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo. E ele desce. Então o Senhor, pela ordem do Senhor, ele anda sobre as águas. Mas teve um momento ali que a Bíblia diz que ele tirou o olhar do Senhor, e ele começou a observar o quê? As circunstâncias. Começou a observar as ondas. Espera aí, que estou andando sobre água, mas olha a onda. Irmão, andar sobre água com onda ou sem onda é um milagre. Já é um milagre. Mas ele olhou as ondas, ele começou a ver a tempestade. Sabe, querido, muitas vezes Deus está mandando você andar e você está paralisado, olhando ao redor, nas distrações dessa vida. Nós precisamos, querido, olhar para o nosso Salvador, não tirar os olhos do Senhor nesse mundo tenebroso, nesse mundo que nós estamos caminhando. Não dá para tirar os olhos de Jesus. Se você ficar olhando para a televisão, as notícias vão te esmagar. Se você ficar olhando para o cenário econômico, vai te esmagar. Se você olhar pelo como o mundo está caminhando, querido, vai te dar desânimo mesmo. Se você, um pregador já disse, né, que se você entorcer um jornal, é perigoso sair sangue de tanta notícia ruim, tanta tragédia. É isso que o diabo quer, nos distrair com as coisas desse mundo. Mas existe um Deus, querido, com uma promessa para mim e para você. Não tire os olhos do Senhor.
Não importa se as ondas estão altas, não importa se esse mês a conta não fechou. Você é filho amado de Deus, e Ele cuida de você, e Ele tem um projeto para a sua vida, e você tem que manter os olhos fixos no Salvador. É nesse caminho que você está trilhando, manter o foco no Deus do impossível. No Deus do impossível. Precisamos crer, querido, que o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes. E você, como filho amado de Deus, precisa esperar grandes coisas da parte de Deus. A Bíblia mesmo fala, se nós, sendo pais, né, e não bons pais, né, não tão bons assim, não damos, né, se nosso filho pedir uma pedra, nós não damos ali, né, pedir pão, nós damos uma pedra. Se pedir um peixe, nós não damos uma cobra. Quanto mais o nosso Pai que está nos céus, querido. Nós precisamos entender essa verdade no nosso coração. Deus tem prazer em nos abençoar. Por isso a nossa esperança tem que ser renovada a cada manhã. Olha que salmo maravilhoso, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, está faltando coisa, e continua crendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva às águas, junto às águas de descanso, Ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que palavra, que declaração profética que você pode fazer todas as manhãs. O Salmo 23 é uma boa mensagem para nós meditarmos todas as manhãs. Porque o Senhor continua dizendo no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Bondade, querido, seguirão você. Misericórdia te segue todos os dias. Esse é o Deus que você serve, o Deus que te ama, que cuida de você. Por isso tenha no seu coração santas expectativas que coisas boas vão acontecer na sua vida. Sabe, amados, andar em esperança tem a ver em andar em rendição. Sabe, só quem se rende ao Senhor consegue ter esperança no coração. Só quem confia pode saber descansar no Pai que tem. Nós temos que aprender, querido, a descansar nos braços do Senhor. Nós nos apegamos muito fácil às vezes as coisas da vida, né? As distrações da vida, e às vezes viemos para o culto e falamos, Senhor, eu coloco diante dos teus pés meu problema, está aqui o meu filho, está aqui essa luta que eu estou passando, está aqui, Senhor, essa situação que eu estou vivendo. Aí você deixa aqui no altar, aí você sai lá fora, o diabo sopra e fala assim, mas agora, ó, teu problema está te esperando lá em casa. Você deixou aí, mas, querido, você precisa descansar no Senhor. Se você confia de pôr nos pés do Senhor, descansa. O Senhor vai estar no controle. Você só tem que olhar para essa voz, né? Dizer nessa voz que vem no teu ouvido aí, dizer, Senhor, eu sei em quem tenho crido. Eu confio. Estou descansado, já coloquei diante dos teus pés, não vou tomar de volta. Tem crente que toma, Senhor, e me dá aqui de novo. Toma, Senhor, e me dá aqui que eu vou tentar resolver. Toma, Senhor, mas na segunda me dá de volta aqui que eu vou dar um jeitinho brasileiro aqui. Não, descansa, querido, confia no Senhor. Minha palavra para você é descansa no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na sua vida. Olha o que diz o Salmo 78, do 4 ao 8. Quero ler com você aqui. Não encobriremos os seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse.
filhos que ainda não hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. O salmista está falando assim, conte para os seus filhos, conte o que o Senhor já fez no passado, para que eles possam ter no Senhor confiança de quem é Deus. O verso 7 ainda diz, para que pudessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, verso 8, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nós precisamos ser a geração de corações constantes, querido, não corações inconstantes. Pastor, hoje eu estou crendo, amanhã não creio mais. Pastor, hoje eu estou voando, Não, querido, tem dia que você vai se arrastar mesmo. Não estou aqui para mentir para você, mas não perca a esperança no seu Deus. Continue confiando. Tem dia que nós estamos nas nuvens, mas tem dia que a nuvem está fechada. Tem dia que o mar é revolto mesmo. Mas é nesses dias, querido, que mais você precisa descansar no Senhor, confiar no Senhor. Aqui o salmista está dizendo, o Senhor está mandando eles contarem aos seus filhos as maravilhas que o Senhor fez. Por isso eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos ter mais testemunhos entre nós, do que notícias ruins. Precisamos mais falar de coisas que edificam do que aquelas que destroem a nossa fé. Precisamos parar de dar ouvido às notícias do inimigo e ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a nosso respeito. Sabe, amados, a esperança, ela se opõe ao ser obstinação, a sua obstinação, ela resiste, muitas vezes, querido, quando você crê na esperança, há uma resistência dentro de você contra os pensamentos maus, aquilo que o inimigo coloca na sua vida, de setas, para tentar te desviar do foco. Você precisa crer, eleve suas expectativas em Deus, amém, querido? O Senhor conhece os seus caminhos, o Senhor conhece os planos que tem para você, conhece a sua história. Todas as coisas, querido, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos crer que o Senhor está projetando. Sabe, outro dia, o irmão testemunhando, ele falou: pastor, aconteceu uma situação, vocês sabem lá, Cascavel venta muito, e é muita tempestade. Ele falou: pastor, ele veio questionando, pastor, eu sou dizimista, sou isso, sou aquilo, sou fiel ao Senhor, mas olha, tanto carro lá, caiu uma árvore em cima do meu carro, Aí o Senhor falou, eu falei: irmão, quando a palavra de Deus diz em tudo dai graça, não é para você dar graça pela tragédia, mas dê graça porque teu filho não estava dentro do carro, porque você não estava dentro do carro. Nós olhamos às vezes só a tragédia, só a coisa ruim da coisa, Eu ainda falei para ele, falei: Senhor, irmão, quem sabe Deus está querendo te dar um carro novo, dá um glória a Deus aí. Fala: o senhor estava reclamando desse carro aí, quem sabe agora o Senhor vai abençoar, abrir uma porta. Então tenha santas expectativas de coisas boas vão acontecer, ainda que o momento mostre coisas diferentes daquilo que eu estava pedindo, daquilo que eu estava crendo, mas eu preciso ter santas expectativas em Deus, amém, querido? É tempo, querido, de elevarmos nossas expectativas. Você tem um bom pai, um pai que te ama, um pai que quer nos abençoar, um pai que tem planos a teu respeito. José não parou. A Bíblia diz que ele se tornou governador do Egito, Foi um canal de bênção de Deus para salvar todo aquele mundo daquela época, porque salvou vários países da fome. Foi através de José que Deus
trouxe vitória para sua casa, para sua família. E Ele pôde abençoar até aqueles que tinham vendido Ele, até aqueles que não acreditaram nos sonhos dele. É isso que Deus vai fazer com você. Talvez tem pessoas que não acreditam no teu sonho, tem pessoas que debocham do teu sonho, mas Deus vai te levantar com tanta força, com tanta ousadia, que você ainda vai ser canal de bênção para a vida dessas pessoas. Eu não gosto muito daquele corinho não, né? Aquele que não lembro todo ele, mas fala assim, que te viu na prova, né? Que vai não te ajudou, dá a impressão que é um corinho vingativo, né? Não, eu queria dizer para você que você vai ajudar aquele que te ajudou, você que não te ajudou no momento difícil, que você vai ser levantado para ser uma bênção para as nações, como foi José. Amém? José respondeu: não temais, diante dos seus irmãos ali, né? Quando os seus irmãos estavam diante dele, José falou assim: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Olha o coração de José, irmãos. Vós, na verdade, está lá em Gênesis 50, 19 a 21. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E ele diz no final: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Essa é a palavra de Deus para mim e para você, gerar esperança no coração, porque você vai ser alguém que vai trazer vida para aqueles que estão à sua volta. Talvez ninguém acredita na sua virada, talvez ninguém acredita que Deus ainda pode fazer alguma coisa. Pastor, mas eu já passei da idade. Não fala isso, porque o Senhor está te levantando para fazer diferença onde você está. Creia e tenha santas expectativas de Deus. Eu quero dizer para alguém que está aqui nessa noite: o Senhor tem poder, querido, para reverter o mal em bênção na sua vida. Talvez estão falando mal, estão fazendo mal, o Senhor vai reverter o mal em bênção em nome de Jesus, amém? A glória de Deus, querido, é revelar para os seus filhos, amém? Tem esperança, querido, é fruto de presença. Ninguém sai de um momento com Deus, de um relacionamento com Deus, de uma intimidade com Deus, e não sai esperançoso. Por isso, pastor, como que eu posso ter esperança? Relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra de Deus, querido. Isso vai gerar um coração esperançoso, sabe? Toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu leio as histórias, eu fico emocionado, eu fico empolgado. Eu falo: o Senhor já fez, o Senhor já derrubou o gigante antes, vai derrubar hoje. Quando eu leio a história de Davi, eu falo: meu Deus, como o Senhor é poderoso. Enche meu coração de expectativas boas de Deus, de esperança em Deus, querido. Salmo 42:5 diz assim: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Tem alguém aqui com o coraçãozinho apertado aí? Talvez angustiado, perturbado. A palavra de Deus para você: espera em Deus, pois você ainda vai louvar o Senhor na presença dEle, vai jubilar na presença dEle, na presença do Senhor, querido. No mover do Espírito Santo, seja gerado esperança no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar, querido, você colocar em pé nessa hora. Salmo 23:5 diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Muitas vezes, querido, o Senhor falou comigo, você tem olhado para tantos lugares, tantas coisas, e muitas vezes não tem enxergado a mesa. Talvez você tenha olhado para os inimigos e não vê a mesa. Tem mantimento na mesa, tem suprimento na mesa,
Se você tem olhado para as circunstâncias, querido, e você não tem enxergado o alimento que Deus tem provido, isso vai trazer desânimo para você. Mas quando você olha para a mesa, e a mesa, quando fala de alimento, fala de fortalecimento, fala também de prazer, fala de comunhão com Deus. Muitas vezes nós estamos focados nos nossos problemas, focados nas nossas adversidades, e perdemos o melhor de Deus na nossa vida, de ter um relacionamento, de passar momentos de oração na presença do Senhor, de termos intimidade com Ele, de termos momentos de alegria na presença do Senhor. Na presença do Senhor, querido, nós somos fortalecidos. Na presença do Senhor nós temos a alegria, nós somos renovados, nós temos o alimento. Eu quero convidar você, querido, nessa hora, se você entende que você precisa mais do Senhor mesmo, se você fala: Senhor, eu quero viver cheio de expectativas, cheias de um coração, cheio de coisas da tua palavra, eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa hora, fale com o Pai, fala: Pai, eu sei que o Senhor é meu provedor. Muitas vezes eu tenho ficado preocupado, muitas vezes eu tenho me abatido, Pai, muitas vezes eu tenho deixado a minha esperança, eu tenho perdido a minha esperança, tenho reduzido a ela, aos momentos que eu tenho vivido, mas muito mais o Senhor tem sonhado grande a meu respeito, a teu respeito, meu irmão, minha irmã. Não se deixe abater, renova as suas esperanças no Senhor e a sua fé será fortalecida nessa noite. Se você tem buscado aqui nessas campanhas um milagre, eu quero profetizar em nome de Jesus, vai chegar em nome de Jesus. Não perca a esperança. Aquele que é fiel para começar a obra é fiel para completar também. Não desanime nas suas lutas, não desanime nos seus momentos difíceis, nas suas tempestades, mas persevera no Senhor. Persevera no Senhor. Aleluia. Fala com o seu Deus agora. Fala com o Pai. Quero que você tenha um momento agora de oração. Amém. Que você mesmo, você é filho, você sabe quem é seu Pai. Fala com Ele, fala: Senhor, anima meu coração, fortalece meu coração, reanima meu espírito, dê ânimo para minha fé, Senhor amado. Dê fé, Senhor amado, renova as minhas forças para que eu creia, para que eu persevere, para que eu continue nessa caminhada em esperança na presença do Senhor.